Olá a todos, olá a todas. Venho aqui convidá-los a assistir ao filme documentário da Petra Costa, Democracia em Vertigem. É uma peça muito importante, muito relevante da cinematografia brasileira, que retrata de maneira muito sensível e muito precisa o atual contexto atual, recente e atual, não é? Contexto de deterioração das instituições democráticas brasileiras, da estabilidade política brasileira, não é? A Petra Costa é uma jovem e talentosa cineasta brasileira que demonstra uma grande sensibilidade, não é? Um grande reconhecimento pelo seu próprio lugar de fala no Democracia em Vertigem, não é? Ela inicia o filme documentário reconhecendo que ela e a democracia brasileira têm praticamente a mesma idade. Ela transparece que os seus pais eram militantes da esquerda brasileira durante a ditadura. Ao mesmo tempo, tem um avô que fundou uma das maiores construtoras do Brasil e do mundo, não é? Integrando, portanto, essa oligarquia que a própria Petra fala no Democracia em Vertigem, essa oligarquia que integra o jogo político brasileiro, não é? Que integra a luta pelo poder na democracia brasileira. Então, o próprio lugar de fala da Petra traz esse paralelo, não é? Entre alguém que está no conflito da sua subjetividade, não é? No conflito subjetivo, no conflito do indivíduo com o coletivo, deixando aí transparente como que a própria história dela influencia no modo como ela vai enxergar os acontecimentos políticos no Brasil. E isto deixa o documentário ainda mais rico, deixa o documentário ainda mais forte. O filme abarca os governos Lula, Dilma, Temer e finalmente Jair Bolsonaro, mostrando aí a ascensão progressiva, não é, e rápida daquilo que chamamos hoje, não é, convencionamos chamar da direita e do conservadorismo brasileiro ao poder. Traz imagens que são muito chocantes, talvez, sobretudo para quem está fora do Brasil, imagens de protestos, não é, em Copacabana, em lugares considerados às vezes paradisíacos, que nós relacionamos com a bossa nova, com uma suposta tranquilidade e receptividade que o Brasil transmite na sua imagem perante ao mundo, não é? E são protestos muito, muito agressivos, não é? Embora não incorram, pelo menos nem sempre, na violência física, mas são protestos agressivos do ponto de vista do posicionamento, não é? Do ponto de vista de como se enxerga o outro por meio dessas manifestações, não é? Manifestações essas que exibem aí, de fato, um determinado conservadorismo, uma determinada aversão, não é? Uma aversão crescente ao Partido dos Trabalhadores e a ideia, mais em geral, de uma esquerda no Brasil, não é? A Petra explora muito bem a questão de uma fobia que se tem no sistema político brasileiro relativamente à ideia da esquerda, uma fobia essa que pode encontrar aí suas origens, pelo menos, não é? No contexto da Guerra Fria, no combate ao comunismo, enfim, e a narrativa que se vai construindo, não é, ao longo dos últimos anos, ainda com o governo PT no poder, é uma narrativa de ter que se evitar, não é? De ter que se evitar uma suposta ameaça da esquerda, enfim. E a Petra mostra de maneira muito contundente as mutações pelas quais passou o próprio Partido dos Trabalhadores, não é? Para chegar ao poder e durante sua estadia no poder. Mostra os desafios que o presidencialismo de coalizão, e fica aí uma indicação de livro, de produção bibliográfica paralela ao filme, que eu acho que ajuda muito a compreender o filme, que é Presidencialismo de Coalizão, do sociólogo e cientista político brasileiro Sérgio Abranches, não é? Que explica muito bem as dinâmicas políticas do presidencialismo brasileiro, a necessidade de se obter uma maioria no Congresso, de ter negociações infinitas, não é, entre o executivo, entre o presidente ou a presidente e grupos, não é, e partidos do Congresso para conseguir aprovar
qualquer agenda pública de governação. Então, o filme explora muito isso, a erosão, no momento de crise desse presidencialismo de coalizão, que dá origem à destituição do governo Dilma, não é? A destituição essa permeada por discursos muito, por vezes racistas, machistas, não é? O processo de destituição muito, muito controverso ainda, hoje muito debatido, longe de ser um capítulo fechado na história do Brasil, não é? Na produção de conhecimento sobre esse período. E por fim, não é? Um documentário que lança luz sobre essa inquietação que se sente hoje na sociedade brasileira, não é? Acerca daquilo que a Petra chama no final, acho que com 1h e 55 minutos de filme, que essa inquietação que ela põe, né? O que fazer quando a máscara da civilidade cai, para usar as palavras da Petra. E fica aí um convite de reflexão a todos nós, não é? Não só com relação aos problemas que nós consideramos haver em Brasília, no topo da decisão política, mas também questões de base, não é? Política de base, de que forma, não é? Os próprios cidadãos poderiam estar se colocando, se construindo de forma diferente, compreendendo o seu lugar de fala e o lugar de fala do outro, não é? Para recuperar aí alguns valores básicos da vida em coletivo, não é? Alguns valores que poderiam no futuro contribuir para reanimar essa democracia brasileira que entra aí à beira da paragem cardíaca, não é? Então fica aqui o meu convite, assistam ao documentário da Petra, leiam o livro ou o artigo do Abranches, não é? E pronto, aproveitem esse tempo de fim de semestre e posterior férias, aqueles que podem, não é? Que têm o privilégio de poder curtir férias, não são todos, mas aproveitem para assistir o filme documentário e expandirem, aprofundarem a visão de vocês acerca do que se passa no cenário brasileiro hoje. Fica aqui a minha recomendação. Um abraço, fiquem bem, fiquem em segurança.